Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos realizar na noite de hoje a partir da nossa casa, né? Então estamos aqui naquele ambiente mais fresquinho, mais tranquilo do que aquele ambiente da sala que está muito quente em Bauru, e eu posso dizer que está quente no Brasil inteiro, não é? Então, boa noite primeiro aí ao Rony Eres, que o Rony é o primeiro da lista. Muito bem-vindo, Rony Eres. Deus te abençoe, viu? E à medida que os demais forem chegando, eu também vou cumprimentando, mas nós vamos cantar. E enquanto isso eu já vou anotando aqui, tá bom? Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo bíblico, que bom estarmos juntos para ouvir a voz do Senhor, saber aquilo que Ele tem para nos dizer. Que Deus abençoe muito sua vida. Como foi dito aí, coloque um boa noite, porque aí aparece, né, na chamada de quinta-feira. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor absoluto sobre tudo que existe, tudo que acontece. Como diz a palavra de Deus, não cai uma folha, não cai um pardal, se Deus assim não permitir. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mesmo quando não é a nossa. A nossa humana é humana, né? A nossa falha, mas a do nosso Deus jamais. Cantar, vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és eu quero aproveitar e quero cumprimentar os nossos irmãos que já estão chegando depois do Rony Eres. A Dona Luzia. Dona Luzia, está na casa da Neire, Dona Luzia? Isso, ela tá. Até colocou que a Neire e a Yara estão assistindo. O Neire, então você se prepare aí, mais a Dona Yara, para nos receber aí, a Dona Neire, Yara, a Dona Irene, para nos receber amanhã. Pretendemos visitá-la, viu? Seu Bonora, Reverendo Jair e eu, depois das 14h, viu? Então, às 14h a gente deve sair da igreja
lá pelas 2h15 podemos chegar à sua casa, tá bom? Então deixa eu falar aqui, cumprimentar os demais irmãos que eu não cumprimentei ainda. Vai cantar mais Então, alguma? não, amor, não por causa do nosso horário. Então, além do Ronieres, a Joaninha, Lafayette, a Luzia, como eu mencionei, Senira Zanetti, colega de trabalho? Não, né? Não. Senira. Tem uma Senira lá em Santo Amaro. Bom, não sei, né, Senira? Fala de onde você é para nós aí, tá? Por favor. A Ana Espíndola é a esposa do Ismael, né? Então, boa noite a Ana, boa noite a Lídia, o presbítero Garmes, boa noite ao presbítero Nilson, a Vânia, né, a Júlia, boa noite também ao Claudemir, a Luciana, ao Edgar, se estiver aí com a Luciana, né, e os demais, tá bom? Estou comentando vocês agora, mas depois, à medida que surgirem mais nomes, cumprimentarei, tá bom? Antes do nosso estudo começar. Mas vamos orar primeiro. Também a Sueli Mirtes, que fazia um tempo que eu não via, mas recentemente ela reapareceu e a gente vai sentindo falta. Quando a gente acostuma com a participação de muitos de vocês, a gente sente a falta, viu? Feche os seus olhos onde você estiver. Eu já vou orar agora, a pedido da Miriam, esposa do reverendo Jair, porque ela está aguardando para fazer uma cirurgia na segunda-feira, a laser, para poder tirar não, né? Seria implodir um cálculo renal que está aí incomodando a irmã bastante. E ela disse que a sua irmã Ruth também está passando pelo mesmo problema. A Senira está dizendo que é de agudos. Muito bem, Senira. Muito obrigado por lembrar, viu? Você já esteve conosco aqui. Eu é que estou ficando velho. Tá bom? Então vamos orar. Feche os seus olhos aí e nós vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, graças te rendemos por mais esta noite e pela rica oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que se conectam a nós e que nos acompanham neste instante. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Que o Senhor fale o nosso coração. Que sejam momentos agradáveis, de edificação, de conforto, de encorajamento para a nossa vida. Nós aproveitamos, Senhor, para rogar pela Miriam, pela sua irmã, Dona Ruth, que ambas têm o mesmo problema, e de um modo particular pela Miriam, que já tem uma cirurgia marcada para segunda-feira. O Senhor a tem nas tuas mãos e nós rogamos que o Senhor use de misericórdia e abençoe os demais irmãos enfermos da nossa igreja e todos os demais que nos acompanham, estão espalhados por este Brasil aí afora. Tem misericórdia, nós imploramos, rogando a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, temos um versículo da semana, mas tem mais gente que chegou aí, amor. A Ana Múrcia. Quanto tempo, né, Ana? Boa noite. A Ana, a Dona Maria Xavier, eu vou anotar aqui, né? Enquanto isso, amados, vamos abrir as nossas Bíblias, texto que nós estamos meditando essa semana, carta de Paulo aos Colossenses. Como a nossa escola dominical, ela ficará assim num formato diferente agora nesse domingo, viu, gente? Não deixem, né, de comparecer, de prestigiar a nossa escola dominical nesse próximo domingo. Então nós faremos invertido, né? O estudo será ministrado na primeira parte e logo após o estudo das classes nós iremos lá para o templo para podermos fazer aí essa dinâmica, né, em comemoração ao Dia da Educação Cristã. Então todos os membros da Igreja Aliança não estão nem convidados, estão convocados. Passar de manhã cedo, assim, com megafone, buzinando na frente da casa de vocês. Vamos juntos, né? Tem momentos de comunhão, de descontração e, é claro, né, o principal objetivo aí, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Eu acho que creio que esse é o principal. Então, como nós faremos um momento muito curto ali na abertura, nós não conseguiremos fazer aquela breve meditação que a gente sempre faz, né, aos domingos,
baseando aí nos versículos da semana. Mas eu encorajo os irmãos, e como nós também não temos esse tempo hoje, né? Hoje o tempo é para o estudo bíblico. Então, eu encorajo aos irmãos que leia todo o capítulo, né? Busque aí conhecer por que Paulo ele começa dizendo esse versículo, né? Com aí uma afirmação, né? Um imperativo para a gente. Então, tente ler, né? Não só o capítulo 4, porque o capítulo 4 é a continuidade também do capítulo 3, então leia o capítulo 3 também, para você poder aí se interagir, né, do contexto com que Paulo aí fala no versículo que nós estamos meditando, ok? Então, irmãos, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, bem facinho, né? Colossenses 4, 5, que diz assim, vamos juntos dizer em uma só voz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, 5. Duas recomendações aí importantíssimas para todo cristão, né? A gente precisa chegar, né, nos lugares, seja no trabalho, seja em casa, com os vizinhos, com amigos, ou até no mercado, enfim, por onde andarmos, a gente precisa mostrar ao mundo que Jesus vive em nossas vidas, mas não dizendo, olha, eu sou cristão, eu sou da igreja presbiteriana, não. Nossa vida precisa ser assim, né? E nós vamos mostrar isso fazendo aqui o que Paulo diz. Vamos juntos? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Amém. Que Deus nos ajude, né, nessa missão, sermos sábios o tempo todo, né? Esse versículo, ele vem ao encontro daquele versículo que diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias já eram maus na época do apóstolo Paulo, continuam sendo maus e tá indo acho que de mal a pior, né? Quanto mais o tempo passa, nós vemos que mais os dias têm sido ruins, maus, mas o nosso Deus é bom. Nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é o Deus que dá sabedoria aos seus filhos, basta buscar, né? Então, que Deus nos ajude, irmãos, para que nós nos portemos com sabedoria em todos os lugares por onde andarmos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, com os vizinhos. Que Deus nos ajude a sermos sábios, a proferirmos palavras de sabedoria. Sabedoria com a nossa vida por inteiro, né? Com as palavras, com as atitudes, com os gestos, não é verdade? Até mesmo com a maneira de olhar. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que assim a gente possa aproveitar cada oportunidade que Deus aí há de nos conceder. Então, Colossenses 4, 5, o texto da semana, né? Como eu disse, então, no domingo nós não teremos essa condição aí de ler todo o capítulo, mas eu encorajo aos irmãos que leiam. Comece lá, Colossenses 3, e depois vá para o Colossenses 4, para você aí conhecer o contexto desse texto, viu? Deus abençoe. Ok, também devo cumprimentar aí que chegaram depois, a dona Zilda, né? O Guilherme, Damares, os pequeninos, né? Gabriel e Gael, a dona Dulce, seu Nilson, Claudemir, aqui, não é? Uhum. Claudemir. Ok, muito bem. Gente, vamos, a partir de agora, minha esposa vai anotar aí, no final do estudo bíblico, aí eu então mencionarei vocês de novo, mas amor, eu acho que seria melhor regular um pouco mais para cima a câmera, porque está cortando um pouquinho a nossa cabeça, né? Isso aí tá bom. Pode ser, tá suficiente. É suficiente. Isso. Muito bom. Então, gente, é o seguinte. Eu escolhi para nossa reflexão de hoje um tema que é muito oportuno. Nós não concluímos nosso assunto sobre perseverança. Não.
Mas eu resolvi dar uma pausa hoje, né? E vou tentar esgotar, pelo menos a minha reflexão. O assunto não, mas esgotar a minha reflexão sobre os decretos de Deus. E eu gostaria de analisar isto sob três aspectos diferentes. Decreto de Deus no sofrimento humano, né? Que seria o primeiro. Segundo, decreto de Deus na morte de Cristo. E terceiro, decreto de Deus na responsabilidade humana. Então eu gostaria que vocês nos acompanhassem abrindo as suas Bíblias. Depois eu vou repetir no momento certo os tópicos, mas o tema é os decretos de Deus, tá? E eu tenho que falar com calma, com tranquilidade, porque senão depois eu vou ter que mandar esse vídeo para a terapeuta lá, fonoaudióloga que está me acompanhando, e ela vai me puxar a orelha porque ela disse que eu tenho abusado muito. Então, vamos lá. Atos capítulo 3, versículos 11 a 15 e o versículo 19. Então, vá ao Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Capítulo 3, de 11 a 15 e o versículo 19, ok? Vamos ler. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Vamos orar? Senhor Deus, por misericórdia nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração e grave na nossa vida a tua santa palavra, rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. O momento que nós estamos vendo aqui registrado em Atos já foi objeto de dissertação, de reflexão em outras ocasiões da nossa igreja. O texto é inesgotável em termos de aprendizado. Então, vocês devem estar lembrados de que Pedro e João se dirigiram ao templo para orar, hein? Às 3 da tarde eles foram ao templo para orar. E lá havia então um pedinte, não é? Que, vendo a Pedro e João, fez o que ele fazia todo dia. Eles o levavam e colocavam à porta do templo de Salomão. Diga-se de passagem, o último templo de Salomão, destruído por volta dos anos 70 depois de Cristo. Qualquer outro templo com este nome não tem fundamentação bíblica e nem autorização de Deus, nem mandamento divino para ser construído. Temos um aqui no Brasil que recebe esse nome em São Paulo, Templo de Salomão. Não é. É templo de um movimento religioso. Não é? Então, de Salomão não é. Este templo onde Pedro e João se dirigiram para orar foi destruído
nos anos 70 e nunca mais foi reconstruído. Mas este seguia todas as orientações dadas por Deus desde o Velho Testamento. Então, em vez de dar dinheiro àquele pedinte que jazia todos os dias à porta do templo, Pedro disse assim: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É só você dar uma olhada nos versículos anteriores e estará lá o registro do que aconteceu. E aquele homem levantou e saiu pulando e glorificando a Deus. Aquele que todos que conheciam vivia à porta do templo e era uma doença inquestionável, como a cura foi inquestionável. Mas, o que acontece? O povo olha para Pedro e João e vê que eles não eram homens comuns na concepção da multidão. Então vejam aqui, apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. O povo correu porque o povo ficou espantado com aquilo que aconteceu. Esse povo todo tinha, ou pelo menos uma grande parte deles, havia passado pelo mesmo pedinte na porta do templo. E quantas vezes devem ter passado por ele, como Pedro e João fizeram nesta ocasião. Mas Pedro e João não foram lá para curar esse homem. Um homem que sofria, né, desta paralisia e, portanto, vivia de ajuda, de ficar pedindo na porta do templo, onde circulava muita gente, muita gente. Então, o que acontece? O povo olha para Pedro e João e de maneira equivocada, não é? Porque eles não foram lá para operar milagres. Não. O que eles fizeram com este homem foi uma coisa muito natural, porque fazia parte daquela ordem dada por Jesus a eles, apóstolos. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Então Pedro e João foram ao templo para orar, está no texto. Não foram para fazer uma sessão de curas, de milagres e etc. Não, eles foram para orar. E sucedeu que, encontrando este homem, Deus cumpriu através deles algo maravilhoso, que foi curar aquele paralítico, aquele pedinte. E ele, então, o povo ficou fixando os olhos em Pedro e João, que dirige esta pergunta, né, no versículo 12. Israelitas, por que vos maravilhais disto? O porquê fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. E ele diz, glorificou a Jesus. Vós negastes o santo e justo, falando de Jesus. Então Pedro e João tira a atenção do povo dele, enquanto homem, tira a atenção do povo de João, enquanto homem, e volta para Deus. A vida daquele homem, o texto não está centrado na vida deste homem. Mas é um primeiro item que eu gostaria de explorar, porque muita gente nasce com algumas deficiências. Outras as adquirem ao longo dos anos. Muitos contraem doenças para as quais não há cura. Não é? E então o que acontece? Alimentam a esperança quando conhecem o Evangelho, alimentam a esperança que não deve ser diferente de um dia
pela misericórdia de Deus, serem curadas. E muitas delas alcançam essas curas, mas muitas outras não. Agora, o que está por trás disto? Pedro diz assim: Deus que enviou Jesus, este, né, que vocês crucificaram, é que é o responsável pela cura deste homem. Eu estou apenas retrocedendo um pouco mais, porque antes de Deus efetuar a cura, Deus de algum modo decretou aquele momento. Alguém vai dizer assim: como? Decretou desde antes do nascimento deste homem paralítico? Eu não sei se ele nasceu paralítico. Eu não sei se ele ficou paralítico durante a vida, porque a Bíblia não explora isto. Mas é um contexto que Deus havia decretado para que Deus usasse pelo sofrimento deste homem, pelas necessidades deste homem, Deus glorificasse a Jesus Cristo pela ação de Pedro e de João. Eu queria recorrer a outro texto que está em Hebreus 11, que vai falar de homens que são muito conhecidos, embora os nomes deles não são citados neste trecho, né, do versículo 36 ao 38, mas grandes homens que pelo decreto de Deus sofreram para que o Messias viesse a ser conhecido, anunciado e conhecido, que está lá no final do capítulo 11, mas nós vamos ler apenas o versículo 36, 37 e 38. Por favor. Hebreus 11, 36 a 38. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E tem o 40. Amor, era só até o 38, mas tudo bem, até aí tá bom. Esse texto mexe muito comigo, muito, muito. Porque esse texto está falando de homens como o grande profeta Elias, o grande profeta Isaías, cerrado ao meio. Alguns historiadores entendem que é uma alusão a Isaías, não é? Errantes pelos antros da terra, pelos desertos, o caso de Elias, que desejou morrer porque estava sendo perseguido por uma mulher muito má, que era a Jezabel, a rainha Jezabel, queria matar Elias. Por que esses homens morreram? Deus decretou na história de cada um desses homens. Eu mencionei apenas dois aqui, Elias e Isaías, que viveram antes de Jesus e viveram para anunciar a vinda do Messias de muitas formas e tiveram uma vida muito sofrida e morreram por causa disto. Agora, Pedro está falando para o povo que o mesmo Deus decretou aquele contexto, aquele momento que envolvia aquele pedinte, uma vida sofrida, uma vida difícil, não é? Para que Deus manifestasse a glória do mesmo homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado pelos profetas que sofreram e perderam a vida por causa de Jesus. Na sequência, no capítulo 12, nós vamos ver o autor no primeiro versículo dizendo: olha, observem vocês que vivem agora nestes tempos difíceis, sofrendo, olhem as testemunhas de quem vocês estão cercados. Observem.
corram com perseverança a carreira que está proposta para vocês. E na sequência do texto diz, não desmaieis. Mais adiante, ainda lá no capítulo 12 de Hebreus, quando por Deus nós somos de algum modo corrigidos, disciplinados, tal. Mais adiante, a exortação do autor é, levantai os joelhos trôpegos, porque na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Então, nós não estamos vivendo uma situação como Elias, como Isaías, nós não estamos vivendo uma situação como o martírio dos apóstolos e de tantos outros cristãos. Isso é um assunto que tem explorado no outro tema, né? Nós estamos abordando sobre perseverança. Então, hoje, muitos pregadores têm explorado o sofrimento humano como se ele fosse o foco. Como se Deus colocasse o homem ou permitisse o sofrimento humano e que a cura do ser humano fosse o elemento fundamental, fosse o principal, quando não é. Não é. É um instrumento para encaminhar, voltar os olhos humanos para aquele que decretou. Decretou a vinda do seu filho, que morreu na cruz, que é o segundo ponto que nós vamos abordar aqui nesta noite. Aquele que decretou, que estabeleceu isto, é o mesmo que decretou a vida que nós levamos. Ou você acha que você está vivendo uma vida que Deus não quer que você viva, que Ele perdeu o controle da sua vida? Vamos usar essa expressão, fica mais fácil de entender do que falar Deus não quer que você viva como está vivendo. É muito mais tranquilo entender usando essas expressões. Deus decretou a vida que nós estamos levando hoje. Se não fosse assim, a nossa vida seria outra. Seria diferente. E aquela vida diferente seria que Deus teria decretado. Esse é o argumento. Porque o ponto principal continua sendo Deus. Nunca foi o homem. No nosso sofrimento, Deus é glorificado. Na nossa saúde, Deus é glorificado. Na nossa recuperação, Deus é glorificado. Nenhum homem é, de algum modo, promovido por causa do sofrimento do ser humano, das pessoas. Nenhum homem é. Pedro não aceitou isto. João não aceitou. Paulo e Silas não aceitaram. Não aceitaram. E então pagaram um preço por isso, porque eles eram apenas instrumentos para poder voltar a atenção das pessoas para o que é maior, que é importante, aquele que governa tudo e todos. Então isto deve servir como nosso primeiro momento de reflexão, para que nós, no nosso sofrimento, seja ele de que natureza for, não adquira primazia na nossa vida, mas que ele seja apenas um instrumento para nos fazer voltar a nossa atenção para Deus, que está governando a nossa vida, mesmo nos momentos mais angustiantes e mais difíceis. É olhar para Deus, ouvir o que Pedro está dizendo. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês vêm correndo a homens que se dizem cheios de poder? Porque o poder não é nosso. O poder está nas mãos do Senhor. E Ele deve ser glorificado. Ele decretou aquele momento antes, Ele decretou esse momento depois de Jesus, para que Jesus fosse conhecido como Filho de Deus e crido como Filho de Deus e recebido como Filho de Deus e vidas fossem transformadas. Então aqui eu passo para um segundo momento, onde Deus mostra, nas palavras de Pedro, Pedro mostra
né, aqui no texto de Atos, né, que Lucas escreveu, que Deus decretou a morte de Jesus Cristo. Então, aqui no texto está escrito, né, na sequência, depois que Pedro acusa o povo, né, matastes o autor e o consumador da vida. E ele diz: Deus cumpriu o que dantes anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Foi decretado. Desde os tempos eternos, Deus havia planejado o sofrimento do seu filho. Mas nós vamos buscar mais alguns textos. Um deles está lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 10. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então é preciso prestar atenção no que Isaías está dizendo, porque nós não podemos separar Deus do Filho unigênito. Então o texto está dizendo que a Deus agradou moê-lo. Está falando do Filho unigênito do Pai, que é Deus também. Então, se agradou a Deus o Pai, agradou a Deus o Filho. Na sequência do texto, nós vemos isto. Ele deu, leia de novo, por favor, amor, o versículo 10 de Isaías 53. Por favor. Primeiro, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma... Quando der, não é quando tirarem a sua vida. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele, Jesus, verá a sua posteridade. E no mesmo texto está dizendo, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está falando de Jesus. E Jesus, como Filho unigênito de Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos desta forma, teve parte em todo esse projeto, em todo esse plano. Ele não ficou de fora. Então, quando houve um decreto divino que Cristo havia de morrer, Cristo fez parte desta decisão. Ele não ficou de fora. E aí ele manifesta isto no Evangelho de João, lá no capítulo 10, do versículo 14 a 18. Ouça com atenção as palavras de Jesus. João 10, de 14 a 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pode continuar, amor. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida mais para uma vez. reassumir. Eu dou a minha vida para voltar a reassumir. Ele tem poder, diz, não é? Para dar, como tem poder para tirar a própria vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Isso está aí em João 10, 14 a 18. Agora, quando o povo olha fixamente para Pedro e João, por causa daquele milagre operado, que é claro, foi uma coisa maravilhosa, mas imagina, qualquer uma pessoa que está cega, não pode ver, e por um milagre de Deus passa a enxergar tudo. Não pode ouvir, passa a ouvir tudo. Né? É aleijada, não pode andar, é paraplégica. Né? De repente ela começa a andar. Não pode falar, de repente consegue falar. Claro que isso é um milagre de Deus, é maravilhoso, mas Pedro e João estão dizendo, não fitem os olhos em nós, como se por nosso poder, por nosso intermédio, como se por algo que existe em nós, esse homem
pudesse andar. Não. Foi Jesus, aquele a quem Deus enviou, que vocês mataram, foi ele que fez este homem andar. Foi ele que fez com que este homem hoje glorificasse, né, o seu nome, Jesus Cristo. Pedro e João estavam falando para os judeus, aqueles que, nas palavras do próprio João, que está aqui do lado de Pedro, não receberam Jesus. No capítulo 1, não é? Quando João escreve dizendo assim que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então Pedro agora está diante de judeus, aqueles que não o receberam, e os acusa de haver crucificado a Jesus, mas não antes de dizer que foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, falando aqui da ressurreição e da sua ascensão. O que foi muito polêmico por parte dos fariseus, por parte dos próprios romanos, que inventaram muitas histórias para poder justificar o sumiço do corpo de Jesus. Sumiço do ponto de vista deles, claro, porque nós cremos na ressurreição. E eles então inventaram muitas histórias, que alguém foi lá e roubou, que aquela história da ressurreição dos apóstolos era uma forma, era um engodo para poder enganar, não é? Para poder ludibriar, para fazer as pessoas acreditarem que Jesus era mesmo o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Então muitos argumentos surgiram. Alguém foi lá e roubou e tal. Mas Pedro e João estão aqui dizendo assim, aquele Jesus que vocês rejeitaram, aquele Jesus que vocês mataram, aquele Jesus a quem Deus, o Pai, glorificou, este é que vocês estão vendo fazer o que aconteceu aqui agora. E isso nos remeterá ao terceiro ponto. Mas é preciso, antes de qualquer coisa, lembrar o seguinte, que é muito comum qualquer pessoa que esteja passando por algum tipo de problema ou sofrimento lamentar. Muito comum, porque é da natureza humana, não é? Às vezes a gente fica com o coração apertadinho assim, porque ninguém quer sofrer, a não ser um masoquista, não é? Ninguém quer sofrer. Ou sofrer por causa do nome de Jesus, o que é uma outra história. Está dentro de outro tema, que tem a ver com a perseverança. Não é? Mas quem é que tem alegria, né, em sofrer? Eu lembro das narrativas históricas sobre a igreja cristã, de como muitos servos de Deus morreram cantando, sendo devorado por leões. É óbvio que o leão está ali estraçalhando o cristão e ele está ali cantando. Não, imagino eu que um grupo de cristãos eram postos numa grande arena e enquanto leões devoravam alguns, outros cantavam, louvavam a Deus. Numa hora em que deveriam estar chorando, gritando, pedindo socorro a Deus, livramento, a história da igreja narra que eles cantavam. Nós temos um exemplo bíblico de alguém que fez isso, né? Paulo e Silas, que eu mencionei aqui agora há pouco, na prisão. Eles estavam na prisão, ali, de algum modo, aguilhoados, né? E à meia-noite, a Bíblia diz que eles cantavam, oravam e cantavam. Muito diferente, meus irmãos, da realidade da igreja nos nossos dias. Muito diferente. Claro que se nós formos pensar em sofrimentos gerados por pandemia, a guerra que está ocorrendo na Ucrânia, guerras que já vêm ocorrendo na África de longa data, e em outras regiões do mundo, na Síria, né? E tantas outras que já aconteceram, e nós olhamos para homens e mulheres morrendo, sem saber por que estão morrendo, ninguém fica feliz com isto. Mas Deus perdeu o controle? Se Deus decretou a sua própria morte
na pessoa do Filho? Deus então perdeu o controle do que está acontecendo com a minha vida e com a sua? Deus perdeu o controle do que está acontecendo no mundo? Deus decretou a morte e o sofrimento de si mesmo, perfeito, santo, completo em tudo. Deus, Senhor absoluto, que reina sobre tudo e sobre todos, que se entregou nas mãos de quem Ele criou. Ele se entregou. Ele disse ao governador Pôncio Pilatos, não é? Quando Pilatos se acha maior que Jesus, não é? Então, assim, você não me responde a pergunta que eu te faço. Você não sabe que eu tenho poder para poder te condenar ou para te libertar? E Jesus diz, de maneira muito simples, nenhum poder terias se de cima não tivesse sido dado. Então Jesus reitera que há alguém governando tudo isso por um decreto que está muito, mas muito acima de qualquer compreensão humana. Quem dessas pessoas que estavam no templo poderia imaginar que Deus havia planejado aquele dia, na vida daquele homem, que o seu poder fosse manifesto para que eles pudessem enxergar o que eles não enxergaram antes na pessoa de Jesus Cristo. E agora eles podem, pela palavra de Pedro e João. E isto vai nos remeter ao terceiro e último ponto, quando nós vamos abordar sobre o decreto de Deus e a responsabilidade humana. Porque o que Pedro fez aqui foi responsabilizar os judeus pela morte de Cristo. Ele já havia feito isso no capítulo 2, não é? Quando ele prega, quando há a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta, menciona a passagem de Joel, e aí continua dizendo lá no capítulo 2, no versículo 22, aqui olha, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus... É só você virar a página aí, ó. Está no capítulo 2, versículo 22. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, Jesus, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este, olha o decreto da morte de Cristo aí, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí vem a responsabilização. No versículo 23, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. E no texto que nós lemos aqui, Pedro vai falar a mesma coisa. Antes disso, versículo 14, vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida. Vocês mataram o Criador. Que loucura vocês cometeram. O autor da vida. O único que pode arrancar o homem da morte espiritual, da condenação eterna, vocês cravaram na cruz, trocando por um homicida. E aí, mais adiante, no versículo 19, vem mais uma vez a responsabilização. Arrependei-vos, pois. Convertei-vos. Com que propósito? Para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando alguém pensa assim, bom, Deus decretou meu nascimento, Deus decretou meu crescimento, a minha família, Deus decretou as minhas conquistas, as minhas lutas, os meus sofrimentos, então não há nada que eu possa fazer, não. O que é que Pedro está fazendo então? Se eu não me sinto responsável pela vida que levo, pelas decisões que tomo, pelas coisas que eu faço.
Vamos recorrer a alguns textos. Gálatas 6, 7 a 10, um texto muito conhecido. O que é que está escrito lá? Gálatas 6, 7 a 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Responsabilização. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Este mesmo, o autor de Gálatas, que é Paulo, é o mesmo que escreveu Romanos, no capítulo 9, dizendo que o vaso, no caso o ser humano, não tem poder para voltar-se para o oleiro, figura de Deus, naquele capítulo, e perguntar: por que me fizeste assim? Pare para pensar. Um filho que ainda no ventre já está doente. Alguma doença que pode não se manifestar agora, né, no ventre. E algumas podem ser cuidadas já no ventre materno. Graças a Deus, isso é muito bom. Algumas não. A criança está doente, né, e nasce doente, e os pais passam uma vida inteira cuidando. Eu sempre me lembro de uma família que nós conhecemos, né, lá de Vitória, cujo filho já deve estar na casa dos 30 e tantos anos de idade, e ele é tetraplégico, ele move os olhos, ele conversa com os pais e com qualquer pessoa com os olhos, fez a sua pública profissão de fé, foi batizado, creu em Cristo, há mais de 30 anos está numa cama, sendo cuidado por enfermeiras, com todo um aparato hospitalar dentro da sua casa. Um homem. Agora, esse apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos: por acaso o oleiro pode virar para... o vaso pode virar para o oleiro? É claro que ele não está tratando de situações físicas. Mas eu estou citando as condições físicas. Paulo ali está tratando de algo muito mais sério, porque Paulo está tratando de salvação, no capítulo 9 de Romanos. Aqui, Paulo está falando que tudo que nós semearmos nesta vida, nós vamos colher. O mesmo Paulo que diz, Deus é que decreta, quem decreta, agora está dizendo assim, você precisa ter cuidado com o que você semeia. Se você semear para a carne, se você se entregar aos desejos da carne, às concupisções da carne, você vai colher corrupção, degradação, você vai colher declínio, você vai colher destruição e vai colher uma série de outros danos para você mesmo e para muita gente que pode estar ao seu redor. Mas aquele que semeia para o Espírito, Paulo diz, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos a um outro texto que está em Tiago, no capítulo 1, de 19 a 27. Vamos ver o que Tiago nos diz aí. Tiago 1, 19 a 27. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Responsabilização. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Responsabilização, operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A palavra de Deus é muito clara quando nos responsabiliza quanto ao modo como nós vivemos. Em todos os sentidos, em tudo. A palavra de Deus é perfeita. Não é? Nós temos dificuldades para atentar no sentido de ouvir, que é o que Tiago está dizendo. Não basta ser um ouvinte e olhar como alguém que olha sua imagem no espelho, sai da frente do espelho logo e já se esqueceu do que viu lá. Não é? Mas aquele que observa atentamente, que se debruça diante da palavra de Deus e nela persevera, sendo operoso, praticante, será bem-aventurado em tudo quanto realizar. E aí, na sequência, ele vai falar sobre as questões da língua. Tiago aborda muito sobre isso aí. E vai falar também, olha, verdadeira religião é aquela que faz você pensar no outro, nas necessidades do outro. E guarda a sua vida de ser contaminada pelo mundo. É uma situação muito delicada, mas já aplicaremos a isso a nossa situação. Vamos ler o último texto, que é o de João 14, versículo 21, as palavras do Senhor Jesus. Texto bem conhecido também, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui não está em questão as matérias que podem me promover no trabalho, na faculdade, na minha vida profissional, que podem me promover em outras áreas da minha vida. Neste mundo, não. O que está em questão aqui são as palavras que promovem vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, tudo isso está amarrado, não é? de alguma maneira, porque Deus decretou que haja sofrimento no mundo. É verdade, Ele decretou sim. Deus não perdeu o controle das dificuldades que há no mundo, de maneira nenhuma, das minhas, das suas, não. Agora, há dificuldades que nós respondemos por elas agora e poderemos responder no futuro, e para aqueles que não creem em Deus, vão responder pela eternidade. Vão responder pela eternidade por uma razão muito simples, porque serão todos responsabilizados. Judas Iscariotes foi o traidor de Jesus. Ele atendeu a um decreto, atendeu entre aspas, né, gente? Ele atendeu a um projeto, a um decreto de Deus. Havia um traidor no projeto de Deus. Mas em momento nenhum ele é justificado, ele é considerado perdoado, ele é considerado alguém que não teve responsabilidade naquilo que fez. Agora, eu chamo a nossa atenção para algo muito importante. Nós temos um tempo muito curto hoje em dia, não é? E nós temos as nossas necessidades, não são poucas não, mas nós estamos cercados de pessoas com necessidades em todo lugar por onde nós formos, das mais variadas espécies. E aí você poderá concluir assim: Deus decretou, não posso fazer nada. O que dizer então do texto que nós acabamos de ler e todos os demais que foram postos aqui, que voltam a atenção para as nossas responsabilidades? Você já parou para pensar que há pessoas que vivem ao seu lado e que poderão se perder, ser condenados pela eternidade, apesar de terem tido a oportunidade de ver em você, ouvir em você, que Jesus Cristo é o seu Senhor,
e é o seu Salvador que pode mudar o rumo, a direção da vida das pessoas? Já parou para pensar que filhos, cônjuges, pais poderão se perder, mesmo tendo a oportunidade de viver ao seu lado, porque não tiveram o seu testemunho, não tiveram a sua contribuição, que é apontar para o Senhor Deus. Então, na noite de hoje, meus irmãos, meus queridos, eu quero concluir essas minhas palavras, né, enfatizando que não há dúvida nenhuma que Deus continua sendo Deus, porque Ele sempre é Deus. Que Ele é Deus no sofrimento humano, Ele é Deus na morte de Jesus Cristo e Ele é Deus na responsabilização do ser humano pelos atos que ele comete. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça entender essas coisas e nos ajude a ser praticantes e não somente ouvintes da sua palavra. Amém. Podemos cantar e depois orar, amor? Vamos cantar? Pensei naquele cântico Salvador maravilhoso. Deus que tomou o meu lugar. Vamos lá? Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar.
Aí, amor, por favor, faça a oração final, depois nos despediremos dos nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigada por tua santa palavra. Deus, palavras benditas, palavras que nos alertam, nos consolam, ó Deus, palavras que trazem paz também ao nosso coração. Obrigada, porque o Senhor é soberano, teus decretos, ó Deus, são infalíveis e o Senhor está no controle de tudo e de todos. Obrigada, Senhor Deus. Completa, ó Deus amado, a tua palavra em nossos corações e nos dê todos os dias, Senhor, o desejo de te conhecer cada vez mais e melhor. Abençoe a todos que estiveram conosco nesta noite, ó Deus, que a tua graça seja sobre todos, ó Pai amado, e sobre a nossa família também. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos despedir então dos irmãos e irmãs que chegaram aí. Ronieres, boa noite, não é? Deus abençoe a sua vida. Joaninha, Lafayette, Luzia, Neire, Dona Irene, a Yara. Repito, amanhã a gente está aí, se Deus quiser, se Ele nos der vida e saúde, viu? Volta de umas 12h15. Senira, lá de Agudos, a Ana, esposa do Ismael, e o Ismael, caso esteja aí também do seu ladinho, tá? Ok, a Lídia, presbítero Gabes, presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Ana Mussa, Dona Maria Xavier, Dona Zilda, a Dona Dulce, o Nilson, Dona Zilda, Claudemir, Guilherme, Damares, as crianças, o Gabriel, o Gael, Pedro Henrique, a Maria Quadros, o Ismael, a Nadine Brizola, a Miriam e o reverendo Jair, Nair e o seu João Costa, o Gilson e a Elizabeth, Celso Couto, Maria de Jesus, presbítero Beto e Dona Dirce, a Luciana, essa Luciana é filha da Dona Zilda, né? Joel Fernando Brinco e a Mariângela. Sim, hoje o nome de sua esposa está aqui. Ele deixou um abraço aí pra gente. Obrigado, Joel. Deus abençoe você, sua esposa, sua família, viu? Jean, Edna, a Loide, e por último a Ana Lúcia Onofre. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Domingo, às 9 horas, com a graça de Deus, nós voltamos para poder compartilhar mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até breve. Oremos uns pelos outros. Vou pedir a Márcia aqui. E antes que eu me despeça, então, só lembrando, povo da aliança, domingo, vamos todos juntos na escola dominical. Quero ver todo mundo lá para a gente ter aí momentos muito agradáveis. Às 9 horas da manhã, não deixem de comparecer, a não seja que você esteja doente, né? Então, tá doente, tá gripado, então não vá. Mas do restante, vamos sim, gente. Vamos ter momentos muito agradáveis na nossa escola dominical. Deus abençoe a todos. Até breve, se Deus quiser, viu?